Quero pedir para o nosso amado irmão aqui, tecladista, fazer um fundo, pede aí no tom de Si maior, bem, por gentileza. Por que eu peço nesse tom, que é mais ou menos na altura da minha voz? Bem. Se coloca de pé, igreja. Deus, neste momento, Senhor, eu peço, Senhor, com muita reverência e respeito, feche os olhos carnal para que o Senhor possa abrir meus olhos espirituais. Assim como os serafins voavam de um canto para outro, com duas asas, fechavam seus olhos, com duas cobriam os pés, e com duas voavam. Eu te peço, Pai, com muita gratidão no coração, que um teu anjo habite esta manhã, do lado direito, outro do lado esquerdo, Senhor, enfogueirando esta igreja. E um cristão, Senhor Jesus, que perdeu a intimidade contigo, venha ser restaurado, abrindo seus olhos espirituais. Assim como o Senhor visitava Adão e Eva no jardim, que a tua presença continue aqui nos visitando, que o teu Espírito Santo continue pairando em cada coração, e que a chama do teu Espírito Santo que habita sobre cada cristão, aquele que ainda não é batizado, que a chama do teu Espírito Santo venha fogueirando aqueles que estão perto, e que a tua glória invada esse lugar. Eu posso sentir o Senhor aqui. Eu posso sentir a tua presença neste lugar. Obrigado, Senhor, e continua conosco. Você pode aplaudir o Senhor essa manhã? Eu estava no meu trabalho às 3 da manhã e eu falei com o Senhor: Senhor, que palavra eu vou levar para a tua igreja? E Ele falou comigo para me ministrar sobre as 3 etapas da vida de Abraão, que representa as 3 etapas da vida do cristão também. Aquele que preparou a arte, por gentileza, põe no telão. E a vida de Abraão, ela foi marcada por altares. Quero pedir para minha esposa a toalha, se tem aí, por favor. Está dentro da Bíblia, não está não? Amém? Foi marcada por altares. Sempre que Deus conduzia a uma nova fase da sua vida, Abraão levantava o altar. E assim era, um altar atrás do outro. E esses altares representam a etapa de todo servo de Deus. Tem uma etapa aqui na vida de Abraão que eu preferi não colocar no contexto aqui do sermão. Eu preferi falar abertamente com os irmãos. Que altar que é esse? No livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 12 e 13, a Bíblia diz que Abraão, ele está cansado, pastor. E aí, a sua força física já não era mais a mesma, o seu vigor também já não é mais o mesmo. E mesmo assim ele decide levantar um altar.
ele levanta aquele altar, mas só que ele não tinha mais força para pegar o animal. As suas forças já tinham se esgotado. E Deus agora visita Abraão. Ele não consegue colocar o animal em cima do altar. Ele levanta o altar, mas não consegue colocar o animal ali em cima do altar. Os animais a qual ele tinha separado para ofertar ao Senhor. E aí ele pega um cutelo, uma faca, e começa a imolar, começa a cortar os animais em pedaços e começa a colocar em cima daquele altar. E quando ele começa a colocar em cima do altar, as aves de rapina começam a descer e começa a querer pegar aqueles pedaços de carne que é colocado em cima do altar. E ali ele fica naquele impasse, cortando os animais, colocando no altar, enxotando as aves de rapina. Mas ele consegue colocar todos no altar, enxotar as aves de rapina. E eu aprendo nisso daqui, que quando nós se propomos a ofertar nossa vida, nosso tempo, nosso dinheiro ao Senhor, as aves de rapina representam o arco inimigo. Ele luta para que você não faça. Na oração ontem eu entendi que o inimigo ele luta para que você não tenha comunhão. E a oração é a chave da vitória para que você tenha essa comunhão. Adão e Eva tinham essa comunhão com Deus todo dia na virada do dia. E tinha essa conversa, porque oração é você conversar com Deus. Oração é você expressar aquilo que você sente. Aquilo que está lhe afligindo, aquilo que está acontecendo. O que você precisa é conversar, só Ele pode te escutar. E o arqui-inimigo, ele luta para que você não tenha esse momento de comunhão com Ele. Hoje em dia, antigamente nós víamos todos sentarem à mesa para jantar, comer, conversar. Ali o pai conversava com o filho, com a mãe, com os irmãos com os irmãos. Hoje em dia, se nós não tivermos cuidado, o divisor entra para que isso não aconteça, para que não tenha essa comunhão. Então eu entendo que quando nós se propomos, pastor, a fazer esse tipo de coisa, Deus ele olha nos altos céus. E na vida de Abraão, ele precisava fazer essa última oferta, porque a Bíblia diz que nesse altar agora a fumaça começa a descer. Quando essa névoa começa a descer naquele ambiente, naquele lugar, e agora ele não começa a nem enxergar um palmo adiante, à sua frente, onde estava o altar. Mas agora a palavra do Senhor diz que um sono agora começa a invadir a vida de Abraão. E ele debruça. E Deus lhe traz uma visão e começa a conversar com ele. E esse altar é o altar da transformação. Porque Abraão estava cansado. E ele precisava continuar. Ele precisava da promessa. Mas para ter a promessa de Deus, precisa ser transformado. Agora eu quero trazer esse altar para nossas vidas. Esse altar você já passou por ele. Esse altar significa quando você faz tudo que você não consegue ir mais além. Abraão ele tinha feito tudo, mas o filho ele não tinha conseguido. Tudo que você imaginar ele já tinha feito, mas ele não tinha conseguido. As forças dele já foram. Tudo que você poder imaginar ele tentou. E chega um momento que ele diz: e aí Deus, quem vai adquirir os meus bens é Eliezer, o escravo que eu tenho dentro de casa? Deus diz: não, eu tenho coisa melhor para você e vai ser de você mesmo.
Mas para você adquirir isso, você precisa passar comigo. Você precisa passar por um renovo. Você precisa passar por uma restauração. Assim é a nossa vida quando nós viemos para a igreja. Nós estamos sentados no banco, mas nós precisamos passar por uma restauração. Nós precisamos aceitar Cristo como único e suficiente Salvador, para começar agora uma intimidade com Ele, para começar agora uma conversação com Ele, porque eu não tenho intimidade com Ele. Então eu preciso passar por esse altar. É o altar da transformação, pastor. Quantas pessoas tentou pela sua própria força e não conseguiu? Mas precisa se encontrar neste lugar esta manhã para ter esse encontro com Deus. E na vida de Abraão é engraçado que ele já conhecia Deus, mas precisava da transformação. E na vida de muitos cristãos tem pessoas que precisam conhecer a Deus, ter experiência com Deus mesmo não aceitando. E tem pessoas que ainda não conheceu, mas precisa levantar a mão como único e suficiente Salvador para que ele possa ser transformado. Esse é o primeiro altar, o altar de confronto e o altar de transformação, que todo cristão tem que passar por ele. Todo cristão precisa passar por esse altar. Meu irmão, até enquanto você não for confrontado dentro de si mesmo, você não vai ser transformado. Até enquanto você não for confrontado com o seu eu, o seu Espírito Santo que habita dentro de você, aquele que desceu como penhor para o dia da redenção, aquele que mora dentro de você, não começar a te transformar as suas vontades, o seu eu, porque não basta simplesmente estar na igreja e não se entregar para Ele. Não basta simplesmente estar na igreja e não servir de corpo, alma e coração. Então eu entendo porque Deus agora começa a fazer isso com Abraão, porque ele precisava de uma kavaná. Pastor, o que é uma kavaná? Quando as suas forças se esgotam, quando você já serve a Deus há muito tempo, mas você precisa de um renovo para continuar, mas você precisa de algo novo para continuar. Aí Deus vem te dando uma nova esperança. Deus ele vem trabalhando na sua vida e mostrando que Ele é o Jeová Jireh, Ele é o El Shaddai, o Elohim, e começa a se mostrar para você. Em cima desse altar, você que ainda não aceitou Cristo como o único e suficiente Salvador, é o momento de você decidir. Você que está neste culto, no dia de hoje, que você acha que é você que manda em você mesmo, você precisa ser confrontado. Você que age pelas suas próprias vontades e as suas próprias emoções, você precisa ser renovado. Você precisa mudar. Você precisa de uma nova kavaná. Então agora eu entendi por que Abraão começava a levantar o altar. E deixa eu falar um segredo do altar. Por que a gente precisa dessa nova kavaná? A palavra do Senhor diz que quando as tendas eram armadas, existia a pia, existia o altar. Logo quando você entrava, toda pessoa só tinha o direito de ver o altar e a pia. Dentro do tabernáculo não tinha essa oportunidade, porque era dividido. Só quem podia participar do primeiro estágio era quem iria sacrificar, que poderia ver o altar do sacrifício e a pia. Quando passava para dentro, só quem poderia entrar era o sacerdote, que cuidava da mesa da comunhão.
que representava os 12 apóstolos. Mas eles só poderiam chegar também até ali. Entrava-se para o Santo dos Santos, só quem poderia entrar era o sumo sacerdote, com o sino na cintura tocando quando ele andava, e uma corda amarrada na sua cintura, porque se o sino não tocasse ele estava morto, e o sacerdote puxava ele. Então não poderia entrar na presença de Deus com mancha, não poderia entrar na presença do Santo do Santo pensando em si próprio, com suas próprias vontades. Eu quero te dizer esta manhã que você está no Santo do Santo. Ele te convidou para você estar no Santo do Santo. Então esta manhã é manhã de você se despedir de você mesmo. Esta manhã é manhã de você dizer: Senhor, trata da minha vida, trata da minha alma, e que o teu Espírito Santo agite dentro de mim, até que as minhas próprias emoções saiam para fora e possa existir dentro de mim somente a tua vontade. E eu possa ser impactado essa manhã, porque eu vejo crentes sendo impactados essa manhã pelo poder e a glória de Deus que habita sobre este lugar. Então a palavra de Deus diz que vamos entender o significado do primeiro altar no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Gênesis 12, versículo 1. Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que eu indicarei. Versículo 6. Abraão atravessou toda a terra até o lugar onde ficava uma árvore sagrada, chamada Carvalho de Moré, em Siquém. Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região. Próximo. Então o Senhor apareceu a Abraão e lhe prometeu: é a tua descendência que darei a esta terra. E Abraão construiu ali o quê? Um altar. E dedicado a Yahvé, porquanto ali o Senhor havia aparecido e falado com ele. Vamos ver o 8. Dali prosseguiu Abraão rumo a colinas a leste de Betel, onde armou seu acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Edificou também neste lugar um altar, em sinal de quê? Levitas, quando você sobe aqui, você é enfogueirado pela graça, pela glória de Deus, e adoração ao Senhor, e invocou o nome de Deus. Então agora a palavra do Senhor diz para Abraão, o Senhor fala para Abraão: Abraão, sai da tua casa. Ele estava em Ur dos Caldeus. O seu pai Terá mexia com todo artifício de imagens. E é como se Deus falasse para ele: eu não consigo falar com você aonde você está. E é deste lugar que você precisa sair. Muitas das vezes a gente estamos em lugares
divisão entre nós e Deus. E que lugar é esse? O lugar do pecado. O que é pecado, pastor? Pecado é você errar o alvo. Pecado é você perder a direção de Deus. Pecado é você não andar naquilo que é a direção divina. Se você anda no pecado da pornografia, hoje Ele te convida a sair. Se você anda hoje no pecado do embaraço, hoje Ele te convida a sair daí, que Ele quer falar contigo. Ele tem um novo roteiro para a tua vida, um novo destino para a tua casa. Então, Deus Ele fala para Abraão: sai daí, Abraão, vai para um lugar que eu vou te mostrar. De você eu vou fazer uma grande nação. Esse altar que Abraão levantou em Siquém, em Betel. Betel quer dizer casa de Deus, e é o lugar que você está. Mas você precisa aprender a levantar altares. E um dos segredos dos altares, quando eu estava falando do pátio, é que aquele altar tinha que estar aceso 24 horas. Imagina uma fogueira que ela fica a céu aberto, pastor, e começa a cair chuva, mas aquilo ali precisa ficar aceso. Aquilo ali não pode se apagar. Eu consigo enxergar o crente que está há muito tempo na casa do Senhor. Ele está com o altar aceso, mas as cinzas precisam sair. Precisa tirar as cinzas para que o altar permaneça aceso, para que as cinzas não apaguem a chama do Espírito Santo que arde no teu coração esta manhã. Aleluia. E o altar que eu quero referir para você é o propósito de Deus, é o teu coração a qual Ele alcança. Ministra o teu propósito, pois o meu coração é o teu altar. E o altar não pode parar de pegar fogo, essa chama que arde no teu peito quando você adora, quando você prega, quando você louva, quando você fala. Não pode parar de pegar fogo. E que altar é esse? O altar da decisão. Quando Deus fala com Abraão, Abraão sai, ele tinha que decidir, pastor. E existem pessoas que estão na casa do Senhor, mas é indeciso. Não sabe se é, não sabe se vai, não sabe se fica. Hoje Deus te convida a você se decidir a sair do muro. Aleluia. Hoje Ele te convida a tomar decisões. Tem pessoas aqui que precisam tomar decisão na sua vida. Tem pessoas que precisam tomar decisão em questão de vida financeira. Tem pessoas que precisam tomar decisões sobre a sua vida familiar. Tem pessoas que precisam tomar decisões para a sua vida cotidiana. E Abraão tinha que decidir. Eu amo essa fase da decisão, porque só aflige o coração, pastor, daquele que não nasceu. Só aflige o coração daquele que não nasceu. Porque quando você nasce em Cristo, quando você passa pelo aquele primeiro altar que Abraão passou, pelo da transformação, aí vem o altar da decisão. O altar da decisão é quando Deus diz: ei, eu te chamei pelo nome, eu tenho para você uma grande obra. Você logo se dispõe aí. Quando você aceita Jesus e você está empoderado no Espírito Santo, você começa agora em direção a Deus. Você começa agora a assumir o papel desse altar, o altar da decisão. Você começa agora a fazer a obra de Deus, sem nem ao menos imaginar o que vai vir pela frente. Eu me lembro, quando nós estávamos em casa, e eu e minha esposa, a gente conversava a respeito do pastor Cris e a pastora Rosângela.
falava para ela: deixa eles vir, deixa eles conversar, deixa eles expor o que tem vontade, deixa eles falar. E eu achava lindo quando vocês chegavam e diziam: nossa, o culto foi uma bênção, mas Deus falou dessa maneira assim, Deus agiu dessa forma. E ali a gente entendia que vocês estavam adquirindo a identidade desse altar, da decisão de ir para cima, de fazer acontecer, de procurar estar com Deus. Esse é o primeiro altar, pastor, que nós temos em nossa vida, o altar da decisão. E esta manhã Deus te convida para ser decidido. Aleluia. Esta manhã Deus te convida para você sair da indecisão, você que ainda não nasceu. Abraão tinha acabado de deixar sua terra, sua parentela. Ele tinha acabado de sair da zona de conforto. E aqui eu trago 3 lições em cima desse texto. A primeira lição é obedecer o chamado. Até quando você vai resistir o chamado de Deus em sua vida? Até quando você vai ficar nesse impasse? Não é comigo, é com meu irmão. Até quando você vai ficar indeciso? Segundo, é o tempo de confiar sem mesmo conhecer o futuro. Você precisa decidir. Quando você decide, você vai sem nem ao menos ver o que vai acontecer pela frente. É o tempo de você confiar naquele que te chamou. É o tempo de você confiar em Deus, porque Ele tem coisas grandes para a tua vida. E aqui vai a terceira. Toda grande história com Deus começa com uma decisão de fé. Toda grande história com Deus você precisa ter fé. Toda grande história com Deus você precisa acreditar, porque senão você não está disposto a viver grandes coisas com Ele. É difícil, pastor, ter fé quando tudo está em ruína. É difícil ter fé quando a nossa vida não está estável. Vamos para segundo altar. Uma aplicação em cima disso que eu posso dizer: quem deseja viver os propósitos de Deus precisa construir um altar de entrega. Você já se entregou por inteiro para Ele? Você já decidiu se entregar a Deus? Você já tomou essa decisão? Se não tomou, esse é o momento. Segundo altar, Gênesis capítulo 13, versículo 14 ao 18. Gênesis capítulo 13. Então, depois que Ló foi embora, prometeu o Senhor Deus a Abraão: ergue os teus olhos e observa bem do lugar em que estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda a terra que vês, eu te darei a ti, é a tua descendência para sempre. Tornarei a tua posteridade como poeira da terra. Quem tiver a capacidade de contar os grãos de poeira da terra, poderá também contar o número dos teus descendentes. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Então Abraão mudou
com todas as suas tendas, e foi estabelecer-se próximo à região sagrada dos carvalhos de Manré, na cidade de Oreb, de Hebron, na cidade de Hebron, onde construiu o quê? Um altar dedicado ao Senhor. Então, ou seja, esse segundo altar, eu posso representá-lo ele como o altar da perseverança, porque naquele momento Abraão tinha descido para o Egito, e Deus ele nos faz uma promessa, e o mais difícil é você conseguir digerir isso ao longo do tempo. Então você precisa ter fé para isso acontecer. Você não pode perder a esperança no meio do caminho. Abraão, quando ele desce para o Egito, a primeira coisa que ele encontra é fome. Mas Deus tinha feito uma promessa: sai da tua terra. Segunda coisa que ele encontra, ele perde a sua mulher por um momento, mas ele tinha que ter fé. É a promessa de Deus. Talvez você esteja cansado, dizendo: Senhor, quando é que isso vai acontecer? A cavaneira de Deus está chegando sobre a tua vida. O renovo de Deus vai acontecer sobre a tua casa. Então a Bíblia diz que ele começa a passar por percas. Perdeu o sobrinho, porque os dois começaram a entrar em conflito. Ele vira para o seu sobrinho e diz: olha, escolhe para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E assim é feito. Depois de enfrentar a fome, os erros, a separação de Ló, Abraão decide levantar outro altar. Já imaginou? Tudo está em pique na sua vida, a ponto de naufrágio, a ponto de acabar. Mas você precisa ser decidido em Deus. Você pode desfalecer em tudo, menos em Deus. Aí eu entendo o que Jó estava passando. Sua casa estava em ruína, perdeu tudo, mas a esperança em Deus ele não perdeu. Aleluia. E o inimigo luta para que você não tenha comunhão com Deus, porque você não tendo comunhão com Deus, até a esperança em Deus você perde. O inimigo ele luta por isso, para que você não tenha essa comunhão com o Pai. Mas ele te convida: volta aonde você parou, volta ao início, onde você deixou para trás. Aleluia. Ele te convida esta manhã. É manhã de restauração. Aleluia. É manhã de renovo. É manhã de decisão. É manhã de crer, mesmo sem ver, porque a palavra fé significa o firme fundamento das coisas que não vê, mas é a certeza do que se espera. Você precisa esperar em Deus. Aleluia. Então, no altar de Hebron, depois de enfrentar todas essas coisas, essa fase representa a fase adulta do cristão. Deixa eu abrir um parênteses aqui. A Bíblia fala no livro de Ezequiel que o Senhor nos chama ele em visão e mostra para ele o altar, e no limiar do altar começa a sair água, e aquela água começa a formar um rio, e ele diz: ei, pega um cordel de medir. Eu posso imaginar aquela fita métrica, onde as costureiras começam a usar para medir a sua cintura, seu busto, seu braço. Um cordel de medir com medidas. E ele diz: mede agora essas águas e vê se você consegue passar. E ele diz: sim, porque Deus não
mais 1000 côvados. Vê onde está dando? Ele diz, está dando pela cintura. Ainda consigo passar. Ele diz, volta, mede mais 1000 côvados. E quando ele mede, dá nos seus ombros. E ele diz, eu não consigo passar. Só consigo passar a nada. Deixa eu te explicar. Essas 3 medidas. A primeira medida é aquela que você vai por si próprio. A segunda medida, a primeira medida é a fase da criança em Deus. Quando somos criança em Deus, precisamos crescer. Segunda medida, a fase da adolescência em Deus. Você precisa crescer. Você precisa ser maduro em Deus. Você precisa entender que Ele está te chamando esta manhã. A fase que dá nos ombros. Você chegou à estatura do varão perfeito. É a fase do nado. A fase que você só consegue passar a nado. Aí a Bíblia diz, mergulha no oceano do Espírito. Aleluia. Mergulha, porque quando você mergulha no oceano do Espírito, ele começa a te levar a níveis que em criança você não pode ir, que adolescente você não pode ver, mas somente em fase adulta você vai ter a estrutura para poder aguentar. Aleluia. Então Deus te convida para um nível diferente esta manhã. Deus te convida para um nível superior para estar contigo esta manhã. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. É a fase adulta. É a fase que surge, pastor, responsabilidade. É a fase que existe luta na vida do cristão. É a fase que exige perda na vida do cristão. Mas ele precisa ter posicionamento em Deus. Eu me lembro de um testemunho, uma coisa que eu escutei, que a água estava caindo quente sobre a sua cabeça. E você estava chorando e dizia, e agora o que vai ser da minha casa? Precisava nascer em Cristo. Precisava estar estruturado em Cristo. Para aguentar os baques da vida, você precisa ser adulto. Aleluia. Porque em criança você chora. Em criança você abandona o barco. Mas Deus te convida para ser forte e corajoso. Aleluia. Deus te convida esta manhã para nele ser adulto. Deus te convida esta manhã. E nessa fase, eu tiro 3 lições. A primeira lição que eu aprendo: nem toda luta significa que Deus nos abandonou. Talvez você pode estar na pior luta da sua vida, mas Deus não te abandonou. Ele não te desamparou. Segunda, Deus renova as suas promessas aos perseverantes. Deus, ele renova as suas promessas naquele que persiste. Deus, ele renova as suas promessas sobre a vida daquele que insiste. Está doendo, Pai, mas seja crente. Está doendo, Pai, mas seja forte. Você precisa ter intimidade com Ele. A falta de oração nos tira a intimidade com o Espírito Santo, nos tira o acesso do céu. E quando isso sai de você, o teu caráter entra em jogo. Quando isso sai de você, as pessoas tentam roubar a tua identidade. As pessoas tentam te comprar com moedas, assim como comprou o caráter daquele que o traiu, Judas. Seja adulto. Cresça, rapaz.
te ver forte e corajoso. É fácil, pastor, não é com você. A perca não bateu na sua porta. Mas eu deixo eu dizer para você, há um tempo determinado debaixo desse céu. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de arrancar o que foi plantado, há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Você está vivendo fases na vida. Não se esqueça disso. Aleluia. Terceira lição que eu posso tirar disso: o altar precisa permanecer aceso, mesmo em tempos difíceis. A luta está grande, mas o altar precisa estar aceso. A luta está difícil, mas o altar precisa estar aceso. Ministra o teu propósito, pois o meu coração é o teu altar. Meu coração não pode perder o endereço. Quando tudo estava indo mal sobre a vida de Davi, Deus olha para ele e diz: ele é segundo o meu coração. Significa segundo a quem eu me agrado. Mas ele tinha pecado. Mas Deus estava vendo lá na frente que ele iria retornar. Não importa se por um momento você deixou de perder o alvo. Este é o momento de pegar a rota. Esse é o momento de olhar a bússola e pegar um novo roteiro para o alvo que é Cristo. O teu alvo é Cristo. Você não pode sair do alvo. O Senhor te chama para retornar esta manhã. O Senhor te convida para uma intimidade com Ele esta manhã. O Senhor te convida para crescer nele esta manhã. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. E vamos partir para o terceiro altar. Que altar que é esse, pastor? Gênesis capítulo 22, versículo de número 9. Gênesis capítulo 22, versículo de número 9. Finalmente, quando chegaram ao lugar que Deus lhe apontara, Abraão construiu o altar, dispôs a lenha, depois amarrou o filho e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Abraão estendeu a mão e apanhou a faca para imolar o seu filho. Entretanto, o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão! Abraão! Ao que prontamente lhe respondeu: Abraão, eis-me aqui. Não estenda a tua mão contra o rapaz. Ordenou o anjo: não lhe faça nada. Agora bem sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu amado filho, teu único filho. Vamos até o 14? Só até o 13. 14, por gentileza. Então Abraão deu àquele lugar o nome de Yahvé-Jireh, o Senhor proverá. Por isso, até hoje, nos dias se diz: no monte do Senhor se proverá. Em outras traduções diz: aquilo que precisa. Eu entendi que Deus não vai me dar aquilo que eu quero, Ele vai me dar aquilo que eu preciso. E naquele momento Abraão precisava do cordeiro para sacrificar no lugar do seu filho. Que altar que é esse, pastor? O altar da entrega
Deus mudou a vida de Abraão. Mas ele queria saber se ele era a ponto de entregar tudo. E quantas fases da nossa vida nós queremos se entregar pela metade? Quantas fases da nossa vida nós não se decidimos se entregar por inteiro? Deus, quando promete a bênção a Abraão e lhe dá a bênção, ele esquece de levantar altares. Seu coração já tinha perdido o endereço em Deus. Seu coração já estava distante de Deus. Deus deu a bênção para Abraão. Ele agora está lá brincando com o menino, vendo a fase criança do menino, vendo a fase da adolescência do rapaz, do garoto. Atingindo uma fase da maturidade. Aí Deus só olhando dos altos céus, olha para Abraão, ele está brincando com a criança. Olha para Abraão, o menino está adolescente. Quando vai chegar nos seus 13, 14 anos de idade, aí Deus diz: tá, você me pediu tanto por uma promessa, e essa promessa vai te fazer perder o endereço da casa do Pai. Você sabia, pastora, que tem pessoas que idolatram mais os seus filhos do que o próprio Deus? Verdade. Existem pessoas que idolatram mais o seu carro do que a presença do Pai. Existem pessoas que idolatram mais a situação financeira do que a presença. Mas Deus diz assim: ei, filho, filha, mais vale um dia na minha presença do que 1000 em outros lugares. Aleluia. Mais vale um dia na presença do Pai, quando você adora em sinceridade, do que 1000 em outros lugares. Quando você troca a bênção por um prato de lentilha, você está na fase da criança. Você está na fase da adolescência, que qualquer coisa te compra. Mas você precisa crescer para que você possa entender que a bênção que Deus te dá vale mais do que prata e ouro. Esse é o terceiro altar. E vou caminhar. Esse terceiro altar significa o altar da maturidade espiritual. 3 lições eu tiro daqui. Deus sempre prova aquilo que é preciso para nós. O que você precisa? Ele vai provar. A verdadeira adoração envolve entrega. Se você adora, meu irmão, minha irmã, você precisa se entregar. Quando entregamos tudo a Deus, Ele se revela como Jeová Jireh, o Deus da provisão. Quando se entregamos, Ele se revela para nós, porque nós somos ao ponto de entregar tudo. Aí Ele diz: agora eu me revelo para você. Agora eu digo quem eu sou em tua vida. Agora eu digo para você o que eu sou capaz de fazer na tua casa. Agora eu digo para você o que eu sou capaz de fazer na tua família. Porque você decidiu se entregar por inteiro. Ele não te quer por partes, Ele te quer por inteiro. Aleluia. Conclusão. Os 3 altares representam 3 fases da vida espiritual. Siquém em Betel, o altar da decisão. Hebron, o altar da perseverança. Moriá,
o altar da entrega total. Toda pessoa que deseja viver plenamente o propósito de Deus passará por essas 3 etapas da vida: decidir seguir a Deus, perseverar nas provações e entregar tudo completamente e confiar nele. Aleluia. Que só ele pode fazer. Esta manhã eu pergunto para você: por gentileza, deixa reservado aí, mas não coloca agora. Romanos capítulo 12, versículo 1. Deixa reservado aí, porque eu quero encerrar essa mensagem. E aqui eu quero perguntar: qual é a fase da vida que você está passando nesse momento? Da decisão, da perseverança ou da entrega total? Aqui existem 3 tipos de pessoas. E é nesse momento que eu quero convidar você agora, que precisa tomar uma decisão. Pode tirar, por gentileza. É nesse momento que eu quero convidar você agora, que precisa ser perseverante. Eu quero convidar você para fazer uma oração pela tua casa, pela tua vida. Qual é a primeira pessoa que vai vir aqui ao altar? Aleluia. O altar da decisão. Glória a Aleluia. Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Qual é a primeira pessoa que vai vir aqui ao altar? Espírito Santo de Deus. Você precisa tomar uma decisão em Deus. Aleluia. Se coloque de pé. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Santo és santo, Pai. Deus, graças te damos, Jesus. O Espírito, quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Oh, aleluia. Cadê a primeira pessoa? Altar da decisão. Eu não vou insistir. Oh, Segunda pessoa, altar da perseverança. aleluia. Você precisa perseverar em Deus. Oh, Espírito Santo. Deixa eu só te falar uma coisa. Você que não quer vir aqui, se Deus me mostrar, eu vou te buscar aí. Aleluia. Abre meus olhos espirituais, Senhor, porque o meu carnal está fechado. Meu Deus. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Oh, Deus te amo. O altar da entrega total. Meu Deus. Aleluia, Jesus. Oh, Deus. Aleluia. Pastor, sobe aqui e faz a oração. Aleluia, Jesus. O versículo que eu pedi para deixar reservado. Portanto, caros irmãos, rogo, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional a Deus. Aleluia. Por favor, pastora. Enquanto o louvor estiver adorando, você que precisa entregar, é o altar da entrega. Fica aqui, meu pastor, que o senhor vai orar para essas pessoas. Vem pro altar. Nós sabemos que o altar ele não toma, ele devolve. E meu coração está pegando fogo porque tem pessoas que precisam entregar tudo sobre o altar. Aleluia. Essa manhã é uma manhã que o Senhor está dizendo para você: eu quero te levar para o próximo nível. É uma jornada de fé, e para cada fase das nossas vidas, como o nosso pastor ministrou, a gente precisa entregar algo para o Senhor. Então, enquanto o louvor estiver aqui adorando a Deus, não se preocupe com a direita, com a esquerda, porque nós queremos liberar uma palavra profética sobre a sua vida diante desse altar. Adore ao Senhor, igreja. Aleluia, Jesus. Santo de Israel. Quanto mais você entrega, mais o Senhor age. Aleluia. O Senhor, Ele reage, pastor. O
O projeto, filho, é dos dois. É dos dois, não é só de um, é dos dois. E o Senhor vai começar a arder no coração. Mas prepara, que está vindo essa bandeja com presente, com um laço. E o laço esse é branco, que vai trazer um tempo de paz na alma e na mente. Deus ministrou no coração, o pastor trouxe essas pessoas aqui. É tão incrível, pastor. Eu conheço um pouquinho de cada um aqui, só que o senhor não conhece. Eu já ministrei em cada um aqui um pouquinho. Eu sei da história deles que Deus marcou como profeta para essa geração. Eu acabei de conhecer ela na integração e ela falou de algo do céu. Esse casal eu conheço e o Senhor falou que eles tinham que entregar. E eles estão aqui. O Senhor não sabia, mas o Espírito que te levou para trazer foi o Espírito que falou para mim que eles precisavam estar aqui. Pastor, é um novo tempo. Deixa o Senhor agir na tua vida. Abençoa eles para viver, porque a unção que está sobre a sua vida vai despedaçar jugo que está aprisionando a mente deles.
você alcançou ontem. Sabe por quê, filho? Deus falou que o novo tempo chegou sobre a DQC. E as pessoas que colocam os pés dentro da DQC não vão viver mais a mesma vida, filho. Algo diferente essas pessoas estão levando para fora. Teve um pastor que veio de outro ministério e Deus falou assim que ele levou ontem a unção da cura para aquele ministério. Tem pessoas que estão pisando aqui, que vai viver um tempo novo. Tem pessoas que estão pisando aqui, depois de ontem que foi aberto um portal no mundo espiritual. Vão conquistar terra, libertação, e Deus está abrindo a madre, porque a palavra do altar não volta vazia. Prepara a DQC, porque está vindo algo grande, inédito. Espírito Santo de Deus, coloque a mão no seu coração. Espírito Santo de Deus, traga um novo tempo, Pai querido, para a tua igreja, Senhor. Senhor, são tantas coisas maravilhosas, Pai, que nós estamos vivendo neste altar, Senhor. Senhor, que este altar, Senhor, possa transmitir, Pai, cada dia mais, Senhor, a cura, cada dia mais, Senhor, a libertação, cada dia mais, Senhor Jesus, intimidade contigo, Pai. Que esse altar de confronto, Pai, possa, Pai querido, acordar a tua igreja, acordar o teu povo, Senhor, para viver coisas extraordinárias diante da tua presença, porque o Senhor está voltando, igreja, e Ele quer vir buscar uma noiva adornada, uma noiva temente, uma noiva que prioriza a tua presença, prioriza a oração, prioriza a intimidade contigo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quantos foram abençoados com essa palavra? Dá um glória a Deus bem alto. Glória a Jesus, glória a Deus. Deixa eu te dar um recado antes de terminar esse culto. Tem culto que a gente quer continuar, né? Tem culto que a gente quer continuar na presença de Deus. E à noite tem mais. Às 18h30 é o nosso culto de celebração. Se você sentir no teu coração, venha cultuar conosco. Domingo, a nossa família entrega para Deus. Domingo é do Senhor. Eu e a minha casa entrega o domingo para o Senhor. Amém, igreja? Amém. Deixa eu te dar um recado muito importante. Segunda-feira é a nossa segunda de oração e você não pode ficar de fora. Todas as segundas, o pastor Wilker, juntamente com a pastora Lourdes, eles estão aqui trazendo uma palavra para o teu coração e em seguida a gente coloca os joelhos sobre essas cadeiras aí e vamos orar, falar com Deus, porque a Bíblia diz que nós temos que orar sem cessar. Amém? E nossa quinta-feira, nossa quinta de cura, Deus tem usado a vida da pastora de uma forma poderosa. Todas as quintas-feiras aqui, Deus tem libertado, Deus tem curado o enfermo. Esse testemunho aqui foi no domingo de Santa Ceia, irmão, que foi colocado aqui. Mas são tantos testemunhos que está saindo aqui da quinta-feira de cura que você não tem ideia. Você precisa contar o teu testemunho. Venha na quinta de cura para você ver o que Deus está fazendo aqui no nosso meio. É grande. Eu posso contar com a sua vida aqui na próxima quinta-feira? Glória a Deus. Estende as suas mãos em forma de receber. Eu quero abençoar a tua vida, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Hoje é o primeiro dia da semana, Senhor. Espírito Santo de Deus, são tantas coisas, tantas responsabilidades, Senhor. Espírito Santo, essa semana é a última semana, Pai, praticamente no mês de julho, Senhor. Senhor, nós precisamos da resposta do céu. Nós precisamos, Senhor Jesus, de uma porta aberta. Nós precisamos de um milagre. Nós precisamos de uma resposta, Pai do céu. Senhor, visita a nossa semana, Pai. Que seja abundante, que seja extraordinária. Que as Tuas mãos estejam sobre a nossa casa. Que as Suas mãos estejam conosco, nos abençoando, Senhor, e derrubando toda a barreira que se levantar contra nós e contra a nossa família. Assim eu decreto em nome de Jesus, que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo, que guardou a sua entrada, guardará também a tua saída, hoje e para todo sempre. E vocês dizem amém. Deus abençoe.